Bom dia a todos. A sessão solene em comemoração ao Dia do Canadá. Essa sessão foi requerida pelo deputado Marcelo Squassoni. Vamos convidar para compor a mesa. Deputado federal Carlos Rauli, que é o primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E o senhor embaixador do Canadá, Ricardo Savoni. Embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores. Senhor Stefan Larue, cônsul-geral do Canadá em São Paulo. Já pegamos as nominadas que estão aqui. Doutora Glenda Mesaroba, diretora de Cooperação Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Após compor a mesa, eles vão se reunindo ali, mas só espera um pouco para eles iniciarem. Tá joia. Senhor Paulo de Tarso Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Vamos convidar a todos para ouvirmos os hinos nacionais do Canadá, que serão cantados em inglês e francês, e o do Brasil, interpretado pelo coral da Escola Maple Bear, com a regência de Pedro Lucas e Lopes de Lima. Ô, queridão, sucesso. Fica por aí um pouquinho. Tá bom. Nesse momento vai começar o hino do Canadá, a sessão que se canta no horário da independência do Canadá. Estamos iniciando a sessão solene da Câmara dos Deputados, com os embaixadores, representantes, as crianças de uma escola aqui de Brasília. Uma sessão belíssima. Tudo bem, eu não perdi, né? Fica para depois. Isso. Aqui eu vou falar já. Ah, tá bom, tá bom. Que saco. Tudo perdido. Não existe meu fazer nada.
anthem. Muito obrigado às crianças da Maple Bear. Vamos agora assistir a um vídeo institucional com uma mensagem enviada pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, especialmente para esta sessão solene. Hi everyone, bonjour tout le monde, hola. It is an honor to address the National Congress of Brazil, fellow parliamentarians and distinguished guests. On behalf of all Canadians, I thank you for hosting today's commemoration of Canada Day. Brazil and Canada are natural partners, bound by many similarities. Le Canada et le Brésil sont deux pays relativement jeunes. En 2017, le Canada célébrera son 150e anniversaire, tandis qu'en 2022, le Brésil célébrera son 200e anniversaire. Nos pays sont tous deux vastes et riches en ressources naturelles. Nous avons un partenariat en matière d'environnement qui s'étale de l'Amazonie à l'Arctique, parce que nous savons que nous devons être des leaders dans la lutte contre les changements climatiques.
We are both home to proud Indigenous peoples and vibrant multicultural societies. Together, our nations stand as a testament to the fact that countries can prosper not in spite of their diversity, but because of it. For a long time, we have been united in our shared values, respect for democracy, and many generations of people-to-people ties. Each year, tens of thousands of Brazilians and Canadians travel between our two countries for tourism, business, education, cultural and professional exchanges. Our youth are also close. More Brazilian students choose Canada to study abroad than any other country in the world. In a few weeks, 900 Canadian athletes and staff will arrive on your shores proudly sporting the maple leaf. I wish you every success as the host of the 2016 Summer Olympic and Paralympic Games. Once again, I thank you for this honour and know we will build on this deep friendship in the weeks, months and years to come. Obrigado, meus amigos. Bom, ele fala sempre com vocês. Não, ela é a primeira vez que ele faz. Eu vou proceder a leitura do presidente, né? Senhoras e senhores, eu vou passar a leitura do pronunciamento do senhor presidente da Câmara dos Deputados. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores deputados, tenho a honra e a satisfação de, na qualidade de presidente da Câmara dos Deputados, abrir a sessão solene para homenagear o Canadá, nação amiga com a qual nosso país mantém relação muito próxima e que celebrou no último dia 1º de julho sua data magna. Antes de prosseguirmos, é justo fazermos uma referência especial ao deputado Marcelo Squassone, do Partido Republicano Brasileiro do Estado de São Paulo, de quem partiu o requerimento e culminou na presente solenidade. É correto afirmar que as relações diplomáticas entre Canadá e Brasil estão consolidadas. Com efeito, data de 1866 a abertura do primeiro escritório comercial do país em território brasileiro. 10 anos depois, o imperador Pedro II faria uma visita oficial ao Canadá. Em maio de 1941, abriu o Brasil uma missão diplomática em Ottawa, servindo João Alberto Lins de Barros como primeiro embaixador. Já a embaixada canadense no Brasil foi aberta em 1944, sob a chefia de Jean Désir. As relações Brasil-Canadá têm se tornado cada vez mais estreitas e muito motivadas pela visão compartilhada de duas nações em temas fundamentais como direitos humanos, democracia e segurança internacional. Essas relações bilaterais se propagam por muitos setores, com ênfase nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, mineração e agricultura. As trocas comerciais entre o Canadá e o Brasil têm tido, em anos recentes, uma elevação expressiva. O volume do comércio bilateral cresceu 35% entre 2009 e 2014. Brasil e Canadá dispõem de diversos mecanismos de coordenação e diálogo, como o Diálogo de Parceria Estratégica, no qual os ministros de Relações Exteriores dos dois países tratam de matérias importantes das agendas bilaterais, regionais e multilaterais, incluindo situações de crise e conflito no mundo e cooperação com terceiros países. O Diálogo Político-Militar, o Conselho Conjunto Econômico-Comercial e o Comitê Conjunto Brasil-Canadá para a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Ao lado das semelhanças entre as duas nações, como a extensão territorial, a riqueza natural e a diversidade cultural, Brasil e Canadá experimentam situações distintas no que toca ao estágio de desenvolvimento econômico e social. De fato, o país setentrional é exemplo para o mundo de como alcançar elevado nível de prosperidade e, ao mesmo tempo, excelentes indicadores sociais, fazendo assim irradiar sua riqueza para o bem-estar de todo o povo canadense. Isso se reflete em altos padrões de educação, saúde, segurança e conforto, além do respeito aos valores democráticos, à diferença e à pluralidade. Estamos certos, desse modo, que os canadenses têm muitos motivos para comemorar o 1º de julho, o Dia do Canadá. Os senhores criaram uma grande nação, que é modelo e orgulho para a comunidade internacional. Deixamos, então, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, nossas felicitações ao povo canadense pelo transcurso do Dia do Canadá, que a data sirva para a recordação de sua história, para a reafirmação de seus valores
e como guia para o futuro dessa insigne e florescente nação. Muito obrigado. Presidência da Câmara dos Deputados. Eu vou passar a palavra para você. Eu fico aqui, eu vou ler. Você quer falar primeiro? Vai ler o teu aqui agora? Quer ler primeiro? Não, você que sabe. Pode ler o teu. Você que é o autor. Quer que eu faça a presidência? Vou passar a presidência para o deputado Carlos Rauli e vou fazer uma leitura do meu discurso. Com a palavra, o deputado Marcelo Scassone, autor do requerimento desta belíssima sessão de homenagem ao Canadá. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes e demais que estão nos ouvindo ou assistindo por meio da internet, da rádio ou da TV Câmara, ilustres cidadãos do meu estado de São Paulo, em especial do litoral paulista, a quem tenho orgulho de aqui representar. Muito bom dia, é com satisfação que recebemos a visita de todos vocês, sobretudo das crianças, sempre entusiasmadas, que são o futuro deste planeta. Estamos aqui para festejar o Dia do Canadá, um dos mais importantes feriados do país, lembrado em 1º de julho, para comemorar o ato constitucional de 1867, que uniu 3 colônias em um único país chamado Canadá. Ainda dentro do Império Britânico, o embrião do Canadá livre, que viria a se tornar autônomo em 1931. As semelhanças entre o Brasil e o Canadá, 2 países americanos que conquistaram sua independência e têm a fama de terem 2 dos povos mais hospitaleiros do mundo, vão além. Hoje somos importantes parceiros comerciais, o que vem se intensificando bastante nos últimos anos. O comércio bilateral cresceu mais de 35% desde 2009 e, em 2015, as exportações canadenses ao Brasil cresceram 3,4%, ultrapassando os 5 bilhões em produtos comercializados. Na outra ponta, o Canadá importou do Brasil 10 bilhões em produtos, tornando-se seu 15º maior parceiro de importações. Este estreitamento de relações trouxe uma série de outros números positivos. Hoje, cerca de 500 empresas canadenses estão ativas no Brasil, que foi, em 2015, a 7ª maior fonte de investimento estrangeiro direto do Canadá, com quase 50 bilhões em investimentos acumulados. Mas não é só de números que pautamos as relações Brasil-Canadá. Desde que assumi a presidência do Grupo de Amizade entre Brasil e Canadá, aqui na Câmara dos Deputados, procurei conhecer melhor as semelhanças entre os dois países e descobri muitas coisas em comum. Até na nossa cultura, soube, por exemplo, que os canadenses de Quebec se orgulham do seu carnaval, no qual somos mestres, e que é um dos principais cartões postais da nossa cultura brasileira. Tive ainda a grata surpresa de saber que existe um ferryboat que liga Quebec a Lévis, muito parecido com as barcas azuis que fazem o tráfego entre Guarujá e Santos, trazendo e levando milhares de pessoas no Brasil e também lá no Canadá. Sabemos que a festa de São João também no Canadá também é muito popular, como a nossa aqui no Brasil. Enfim, poderia passar aqui horas mostrando a importância dessa nossa celebração, mas o que importa mesmo é dizer a todos vocês que estamos muito felizes e honrados em poder prestar-lhes essa homenagem e ressaltar que nós, brasileiros, temos todo o interesse em tê-los sempre por perto, cada vez mais. O Canadá é uma das mais bem-sucedidas experiências mundiais em igualdade social, crescimento econômico, geração de empregos e políticas educacionais. E nós temos e queremos seguir temos que seguir esse exemplo e temos grande potencial para tudo isso. Eu tenho um filho de 18 anos, estudante de Direito em São Paulo, que aos 16 anos passou 6 meses no Canadá e teve uma das suas mais fascinantes experiências e para toda a nossa família foi muito importante essa experiência. Nós guardamos no coração todo esse tempo que ele passou no Canadá e nos tornamos também embaixadores do seu país, com certeza, divulgando as maravilhosas experiências que ele obteve naquele país. O presidente da Câmara dos Comuns canadense, quando esteve aqui nesta casa, Andrew Scheer, disse, e eu disse também ao senhor Ricardo Savoni e ao cônsul Stéphane Larue, a nossa predisposição em intensificar essa relação
e esses laços que nos unem cada vez mais. O Brasil está próximo de vocês, queremos unir os dois parlamentos e construir um país melhor para todos nós. Muito obrigado, sejam bem-vindos sempre. Parabenizamos o deputado Marcelo Scassoni, autor do requerimento, pelo seu pronunciamento e pela representação que faz do Grupo de Amizade Brasil-Canadá, e solicito que ele ocupe novamente a presidência desta sessão. Vou te passar para isso. Oh, querido, muito obrigado. Senhores, então, vamos passar a palavra ao deputado federal Luiz Carlos Rauli, primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Senhor presidente Marcelo Scassoni, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil e Canadá, excelentíssimo embaixador do Canadá, senhor Ricardo Savoni, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, senhor Stephanie Laure, cônsul-geral do Canadá em São Paulo, doutora Glenda Mesaroba, diretora de Cooperação Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, senhor Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil e Canadá. Em primeiro lugar, cumprimento o deputado federal e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Canadá, Marcelo Scassoni, do Estado de São Paulo, que propôs a sessão solene com o objetivo de celebrar o Dia do Canadá, comemorado todo o dia 1º de julho, bem como os membros que compõem a mesa, os convidados que honram essa sessão, embaixadores, embaixadoras que estão aqui, nossa amiga embaixadora do México, e tantos as crianças e todos aqueles que são simpatizantes desse belíssimo país que é o Canadá. Esta data celebra o ato constitucional de 1867, o qual uniu 3 colônias em um único país dentro do Império Britânico. Ressalto que tenho um grande apreço pelo povo canadense, visto que fui membro e ex-presidente do Parlamento das Américas durante 4 anos, tendo sucedido a senadora e amiga Céline Rivière-Payet. Com muita honra, convivemos por mais de 10 anos, criando e constituindo o Parlamento das Américas. O Parlaméricas é um fórum interparlamentar com sede em Ottawa, sendo uma criação da Cúpula das Américas de Quebec, e que os canadenses encamparam com sua solidariedade essa integração dos parlamentos de toda a América, dos 35 países, desde a Constituição, sem discriminação de nenhum país. Como disse, por 4 anos presidi essa entidade e sou testemunha da grandeza, da generosidade do povo canadense e de seu parlamento, um exemplo e modelo para as Américas. Isso mesmo, um exemplo e modelo para as Américas, para o Brasil. Ressalto que meu sonho de consumo é o parlamentarismo, é o voto central puro, como no Canadá. Uma nação bem-sucedida, bem resolvida, feliz com o seu sistema de saúde, 100% público. Aqui nós temos um sistema misto, né? 150 milhões de pessoas estão no SUS e 50 milhões de pessoas pagam algum plano de saúde. E nenhum dos dois vão bem. Os canadenses têm orgulho do seu sistema de saúde, do seu sistema de educação, do seu desenvolvimento, como já repeti em diversas ocasiões. O modelo canadense, sem dúvida, é o melhor modelo das Américas, solidário, humano, fraterno. E fraterno é muito mais do que solidário. Solidário é amigo, fraterno é irmão, é isso mesmo. O que diferencia, né, a solidariedade da fraternidade é que o fraterno é irmão. É isso que faz uma nação coesa. É tudo que o Brasil precisa. A celebração desta sessão solene serve para uma reflexão sobre a trajetória histórica
da nação e principalmente sobre os valores compartilhados que constroem a identidade nacional do país. Um país formado sobre a diversidade, formando uma população multicultural, que respeita a tolerância e pluralismo pacífico, a proteção dos direitos humanos, a igualdade de gêneros e se consolidando como uma sociedade democrática que apoia a prosperidade de todas as classes sociais e ajuda aos mais necessitados no mundo. Relembro que esta homenagem coincide com os 150 anos de relações comerciais entre os dois países, uma vez que o Canadá organizou a primeira missão comercial ao Brasil em 1866. O estreitamento de relações entre os países co-irmãos se aprofunda a cada ano. Em 2015, o Brasil foi a 7ª maior fonte de investimento estrangeiro direto no Canadá, com quase 20 bilhões de dólares canadenses em investimentos acumulados. O Brasil foi o 13º maior beneficiário do investimento direto canadense no estrangeiro, com um total de 12,6 bilhões de dólares canadenses no final de 2015. Sem dúvida, a lembrança desta data comemorativa para o Canadá, na Câmara dos Deputados, celebra um momento ímpar para os países, demonstrando a tradição de união e respeito mútuo nesta longa relação. Que Deus abençoe o Canadá e que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o mundo todo. Um grande abraço e muito obrigado, e os parabéns mais uma vez ao povo canadense e ao seu governo, ao parlamento e ao primeiro-ministro, seu embaixador, que nos deu uma mensagem belíssima, né? Algo que só o Canadá faz aqui nesse parlamento nas comemorações. Realmente é a primeira vez que vejo, né, um primeiro-ministro, e é o parlamentarismo que faz isto. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Luiz Carlos Raule. Nós vamos passar a palavra ao deputado Evair de Mello. E, enquanto ele vai até a tribuna, eu vou registrar a presença e agradecer a presença do deputado Pedro Fernandes, do PTB, primeiro vice-presidente da Comissão de Educação, do senhor José Carlos Aguilar, secretário executivo da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, da senhora Beatriz Paredes, embaixadora do México no Brasil, da senhora Diana Radu, embaixadora da Romênia, do senhor Brian Glynn, embaixador da Irlanda, do senhor Lee Jong-Guan, embaixador da República da Coreia, do senhor Boris Svetogorsky, ministro encarregado de negócios do Uruguai, do senhor Kyriakos Amiridis, embaixador da Grécia, do senhor vice-chefe da missão Gael de Maisonneuve, embaixador da Embaixada da França, da senhora Florbela Paraíba, encarregada de negócios da Embaixada de Portugal, do senhor Andrew Bowen, vice-chefe da missão da Embaixada dos Estados Unidos da América, da senhora Stonehoef, Alison Elizabeth Stonehoef, embaixadora da Jamaica, e do senhor Joseph Smets, embaixador da Bélgica, além de senhora Jeanette Jameson, chefe de pesquisa da Red River College no Canadá. College no Canadá. Vamos então à palavra do deputado Evair de Mello. Sou deputado Marcelo Scarsone, proponente desse momento importante para o parlamento brasileiro. Em seu nome, saudar os demais parlamentares aqui dessa casa e saudando o embaixador Ricardo Savone, quero cumprimentar todos os que compõem essa mesa, saudar os presentes, uma alegria recebê-los no plenário da Câmara dos Deputados. Faço o meu pronunciamento em nome do Partido Verde. Eu sou do Partido Verde, parlamentar de primeiro mandato pelo Estado do Espírito Santo. E a minha fala é de agradecimento, senhor embaixador,
pelo exemplo que o Canadá dá ao planeta. Ainda mais nós, nessa política brasileira, diante dos desafios que estão postos e expostos para todo o planeta, o Canadá tem muito a nos ensinar, na diversidade climática, nos extremos dos polos. Uma nação que conseguiu um modelo de governança que nos encanta, possivelmente com as suas dificuldades internas, mas consegue fazer a partir da diversidade, que o Canadá tem uma diversidade de nações, de europeus, né, de irlandeses, italianos, alemães, ou seja, o mundo, né, que está naquele território, nos encanta pela diversidade. E o Canadá, pela diversidade geográfica, climática, topográfica e cultural, conseguiu um modelo de governança que nos encanta. Então, eu quero deixar aqui em nome do Partido Verde o meu agradecimento, leve todo ao escalão do governo do Canadá, a simpatia e o respeito do Partido Verde do Brasil pelo modelo de governança implantado no Canadá. Um país que tem menos de 0,5% de analfabetos. A gente até diz que possivelmente alguém que fez opção em ser analfabeto, né? Possivelmente, porque a gente conhece os modelos expostos e sabe que a oportunidade chega para todos os cidadãos. Então, a minha palavra assim, é de agradecimento, de reconhecimento. E um passo mais importante, o Canadá nos dá uma lição fantástica, que tem nas riquezas minerais uma importante fonte de renda, consegue ter uma indústria que, a partir do processamento das suas riquezas minerais, tem uma relação muito bem desenhada para com as questões ambientais, então consegue fazer exploração de recursos minerais, consegue fazer agricultura, que tem lá a sua importância, na pecuária, né, no trigo e outras coisas mais, mas conseguiu construir essa harmonia a partir do conhecimento, da aposta na educação. Ou seja, é ciência, tecnologia que foi adaptada ao setor produtivo, e o Canadá nos dá esse belo exemplo, modelo sim a ser copiado. O Brasil precisa de abaixar a bola em algumas coisas. Aliás, a nossa bola está furada há muito tempo, né? Para poder falar de futebol, né? Dizem que futebol no mundo todo está igual, só o Brasil é diferente agora. Só nós estamos abaixo da média. Então, o Canadá faz esse exemplo para que o planeta possa copiar. Ou seja, conhecimento aplicado na vida das pessoas, uma ótima relação com o setor produtivo, e uma coisa que nos encanta, né? O povo canadense, pela sua alegria, pelo seu jeito sereno de ser em alguns momentos, também tem uma grande expressão internacional, que é transformar cultura, tradições e valores no momento de integração dos seus povos e também de oportunidade, né, para a sua gente. E, acima de tudo, consegue receber brilhantemente gente do planeta todo. Então, quero também, em nome do Partido Verde, mais uma vez, agradecer ao povo canadense que tanto acolhe estudantes brasileiros, cientistas brasileiros, que tantos brasileiros que fizeram a opção de morar naquele país. Agradecer ao povo canadense a acolhida, o carinho, o respeito, a simpatia, né, e por estar dando a muitos brasileiros que eu chamo desse campo de oportunidade. Então, é um país que, volto a dizer, produção mineral com a indústria, com a produção artística e cultural, numa relação exemplar com os desafios que é essa relação para com as questões ambientais. Então, parabéns à nação do Canadá, parabéns ao modelo de governança, muito obrigado pelo carinho que nos acolhe e nos recebe naquela nação, e quando me conhece aqui na casa, eu espero que cada vez mais o Canadá possa continuar também aumentando o consumo dos bons cafés do planeta, e que esses cafés sejam brasileiros. O Canadá é um berço importante de consumo do café brasileiro. Um grande abraço e parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Evair de Mello. Vamos agora ouvir, fazendo uso da tribuna, o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, do Ministério das Relações Exteriores. Obrigado. Está aí? Então,
Tem uma mudança aqui nos nomes aqui. Me deram o nome. É o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores. Senhor deputado Marcelo Squassoni, em nome de quem cumprimento aos senhores deputados e senhoras deputadas presentes a esta sessão solene em homenagem ao Dia do Canadá. Minha especial saudação a todos os integrantes do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Canadá, exemplarmente presidido por Vossa Excelência, deputado Marcelo Squassoni. Saúdo igualmente o senhor embaixador do Canadá no Brasil, Ricardo Savoni, e todos os diplomatas e funcionários da Embaixada do Canadá aqui presentes. Saúdo também o nosso cônsul-geral em São Paulo, do Canadá, que também nos acompanha nesta solenidade. E gostaria também, ainda que não estivesse previsto aqui no meu texto, fazer uma menção especial aos alunos da escola canadense em Brasília, Maple Bear, que dão uma alegria especial a esta solenidade, e também gostaria de cumprimentar os professores e funcionários da escola que organizaram tão bem aí a participação dos alunos nesta cerimônia. Senhoras e senhores, em nome do senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, senador José Serra, gostaria de expressar a honra de poder testemunhar pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esta oportuna homenagem a um país tão amigo e tão próximo do Brasil. Na condição de diretor do Departamento que se ocupa de Canadá, Estados Unidos e assuntos interamericanos, e função essa que eu ocupo há quase 3 anos, tenho tido a satisfação de lidar diariamente com os representantes desse país, do Canadá, o qual para nós é um exemplo, e já foi mencionado isso, um exemplo de desenvolvimento econômico e social, convivência pacífica, tolerância cultural e respeito pela diversidade. Durante esse tempo em que ocupo essa função, eu pude também testemunhar e desenvolver uma amizade e admiração especial numa primeira etapa pelo trabalho do embaixador Jamal Khokhar e, mais recentemente, pelo trabalho do embaixador Savoni. Os dois colegas e suas respectivas equipes foram e continuam a ser incansáveis na busca de uma aproximação cada vez maior entre o Brasil e o Canadá. Senhoras e senhores, o Brasil e o Canadá, e isso já foi dito aqui, mas não é importante que seja sublinhado mais uma vez, têm muito mais em comum do que possamos pensar de imediato. São sociedades democráticas, miscigenadas ou multiétnicas e multiculturais, com territórios de dimensões continentais, respectivamente o 5º e o 2º dentre de todos os países do mundo. Adicionalmente, o Brasil e o Canadá possuem economias grandes e pujantes, respectivamente a 9ª e a 10ª, caracterizadas pela diversificação do parque produtivo e da pauta de bens e serviços de exportação. O Brasil e o Canadá, como sabem, possuem expressivas reservas de água doce, são grandes produtores de alimentos e de energia, compartilham desafios e oportunidades por contarem com vastas parcelas de seus territórios, com baixa densidade populacional e elevado potencial para a geração de riquezas, a Amazônia, no caso brasileiro, e o Ártico canadense. As relações entre o Brasil e o Canadá são marcadas pelo diálogo político frequente, em vários níveis de interlocução e por uma ampla agenda de cooperação na área de comércio e investimentos, infraestrutura, energia, meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e inovação, e também na área de defesa e de segurança. Eu não vou
mencionar os dados de comércio bilateral, já que eles foram antes citados aqui pelas autoridades que me antecederam. Mas é importante sempre ressaltar, para além dos aspectos econômicos e comerciais, que o Canadá abriga estudantes brasileiros e muitos estudantes brasileiros. A comunidade residente brasileira residente no Canadá é estimada em 30 mil pessoas, grande parte composta de pesquisadores, estudantes, executivos e empresários. O dinamismo do relacionamento entre os dois países tem sido refletido em grande número de visitas de alto nível, e vou só mencionar duas delas. A visita do então primeiro-ministro do Canadá ao Brasil em 2011 e do governador-geral David Johnston em 2012, em abril de 2012. Todas elas foram muito produtivas. E aguardamos com satisfação a próxima vinda ao Brasil do governador-geral do Canadá, David Johnston, que representará o seu país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Recordo também, e aproveitando a minha presença nesta sessão solene da Câmara dos Deputados, a reinstalação em maio deste ano do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Canadá, presidido, como já mencionado, pelo deputado Marcelo Squassoni. Como sabem, os senhores e as senhoras, a posse do primeiro-ministro do Canadá em novembro do ano passado, Justin Trudeau, deu um novo alento ao diálogo e à cooperação entre os dois países, tendo em vista as notáveis convergências entre Brasília e Ottawa nos mais diversos domínios, como, por exemplo, na defesa do multilateralismo, dos valores democráticos, dos direitos humanos, do meio ambiente e do acolhimento de refugiados. Sublinho ainda a prioridade conferida pelo governo Trudeau ao tema da mudança do clima, tanto no plano doméstico quanto no plano multilateral, no plano internacional, e essa prioridade é refletida na própria escolha do chanceler, do ministro das Relações Exteriores do Canadá, Stéphane Dion, que é um especialista na área de mudança do clima. Senhoras e senhores, esta cerimônia que comemoramos hoje, ela significa uma data muito importante para o Canadá, já que ela formaliza a data de 1º de julho de 1867, formaliza a união das 3 colônias britânicas, New Brunswick, Nova Escócia e a província do Canadá, que hoje corresponde às províncias de Ontário e Quebec. Dessa união, como sabem, resultou o domínio do Canadá, uma confederação erguida no seio do Império Britânico. O Canadá nascia, nesse momento, como nação e percorreria um longo percurso até ao Constitution Act de 1982 para alcançar a sua plena independência. Desde então, a data de 1º de julho, que comemoramos hoje, nesta solenidade, é celebrada como o dia do nascimento do Canadá. Foi a primeira pedra para a construção daquele país que seria visto pelo mundo todo como um país símbolo da democracia, da valorização dos direitos humanos, do acolhimento aos migrantes e refugiados, da equidade social e do desenvolvimento econômico. Os números falam por si. Em 2015, o Índice de Desenvolvimento Humano do Canadá, 0,91%, arredondando, o colocou na 5ª posição no ranking mundial dos países. Senhoras e senhores, o Brasil e o Canadá, de fato, compartilham muitas semelhanças, como a tolerância pela diversidade, a valorização das diferenças e a perspectiva ilimitada de avançar com otimismo rumo ao futuro. Em suma, os laços de amizade entre o Brasil e o Canadá não se limitam
por mais relevantes que sejam as trocas comerciais e a realização de investimentos nos dois países. Tampouco se restringem aos contatos políticos e às visitas oficiais protocolares, que são igualmente importantes. O que une essencialmente o Brasil e o Canadá é a crença no futuro, a esperança que motiva os grandes países continentais que não enxergam limites ao desenvolvimento de suas sociedades vibrantes e diversificadas. Muito obrigado. Muito obrigado, embaixador. Vamos passar a palavra para ocupar a tribuna a doutora Glenda Mezaroba, diretora de Cooperação Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Bom dia, senhor deputado Marcelo Squassoni, senhor deputado Luiz Carlos Rauli, deputado Ivair de Mello, embaixador Ricardo Savoni, embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, cônsul Stephen Lauren, senhor Paulo de Castro Reis, alunas e alunas do Maple Bear, professoras e professores do Maple Bear, senhoras e senhores. Ao agradecer o convite do embaixador Ricardo Savoni, eu gostaria de explicitar a alegria que é para o CNPq participar dessa homenagem ao Canadá. A parceria científica entre Brasil e Canadá já tem mais de 40 anos. Ela iniciou antes mesmo de um acordo formal entre os dois países. Em 1972, o Centro Internacional para o Desenvolvimento da Pesquisa do Canadá, a IDRC, começou a financiar pesquisas científicas no Brasil, com ênfase nas áreas de oceano, atividades econômicas e estudos de impacto da poluição e outros agentes sobre as zonas costeiras. O acordo, que é vigente desde então, de cooperação técnica entre os dois países, foi assinado em 1975 e, desde então, essa parceria na área de ciência, tecnologia e inovação tem se aprofundado. No âmbito do que talvez seja o mais conhecido programa envolvendo os dois países, o programa Ciências Sem Fronteiras, o Canadá foi o terceiro país com o maior número de estudantes brasileiros, recebeu o maior universo de bolsistas, 7.311 estudantes e pesquisadores do Brasil estiveram ou estão, nesse momento, estudando e aprendendo no país. Nos últimos 10 anos, somente o CNPq investiu mais de 350 milhões em bolsas e auxílios das diversas modalidades, tendo o Canadá como país de destino. Investiu mais de 60 milhões em bolsas e auxílios aqui no Brasil para receber pesquisadores e estudantes canadenses. É uma parceria bastante profícua, que tem apresentado resultados muito importantes. No âmbito do nosso programa, que a gente considera o mais importante programa da ciência do país, que é o programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, nós contamos com a parceria do Canadá desde a primeira chamada, em 2008. Nós temos laboratórios e instituições canadenses associadas a esses institutos, desde essa primeira chamada. Na chamada atual, que a gente está finalizando o julgamento, há diversas, dezenas, na verdade, de instituições canadenses envolvidas. A gente sempre tem contado com a expertise de cientistas canadenses na análise de propostas e programas e projetos científicos. Eu não tenho dúvida, como esse meu breve relato e esses números mostram, que a parceria entre o Canadá e o Brasil na área de ciência, tecnologia e inovação tem sido bastante profícua, e se depender do que a gente ouve dos cientistas brasileiros e dos pesquisadores e do interesse do CNPq, essa parceria deve ser aprofundada. Muito obrigada, senhor embaixador, pela oportunidade de externar aqui a alegria do CNPq pelo Dia do Canadá, e parabéns. Obrigado, doutora Glenda. Vamos passar a palavra ao senhor Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.
Senhor presidente, deputado Squassone, Sua Excelência, embaixador Savoni e demais componentes da mesa, caros membros do Congresso e amigos do Canadá. Vossas Excelências já devem ter ouvido falar da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, especialmente do nosso Centro de Arbitragem CAN-CCBC, o mais importante centro desse segmento na América Latina. Ao celebrarmos 150 anos de relações comerciais entre os dois países, eu gostaria de oferecer algumas reflexões a respeito de como estão as nossas relações, o futuro que nos reserva e o que Vossas Excelências podem fazer para aproveitar o pleno potencial dessa relação importante. Nos últimos 43 anos, a CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, tem trabalhado ativamente para contribuir para o aprofundamento e desenvolvimento dessas relações. Vale esclarecer que a CCBC não é apenas uma Câmara canadense atuando aqui no Brasil. Ela é uma Câmara que atua igualmente nos dois países, fazendo parceria com o governo, instituições e empresas, tanto no Brasil como no Canadá. O Canadá e o Brasil são dois gigantes que se conhecem muito pouco. São países continentais e que têm muito a oferecer um ao outro. É importante, porém, trabalharmos juntos para reduzir barreiras que ainda limitam os negócios entre os dois países. E, nesse sentido, a participação do Congresso é muito importante. O Canadá é um país com aproximadamente 35 milhões de habitantes, mas com um dos maiores PIB per capita do mundo. Apesar de sua pequena população, o país é o 10º maior importador global, superando, por exemplo, países como o México, com 122 milhões de habitantes, ou até mesmo a Índia, com seus mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil está começando agora a se conscientizar do grande potencial desse mercado e, recentemente, incluiu o Canadá como um dos 32 países-alvo no Plano Nacional de Exportações. Mas isto não é suficiente. Precisamos de um acordo de livre comércio que promova um maior intercâmbio comercial e tecnológico e que permita aproveitarmos todo o potencial que os dois países oferecem. O início da relação Brasil-Canadá foi marcado por atividades envolvendo alguns setores de alta importância estratégica. Poucos brasileiros e canadenses sabem que a Light, empresa responsável pela geração e distribuição de energia e transporte público, mais conhecida hoje como Brookfield, é uma empresa de origem canadense. Desde então, investimentos em mineração, infraestrutura e comércio de mercadorias têm aumentado exponencialmente. Embora essas áreas tradicionais continuem a ser importantes, o século XXI traz novos desafios e oportunidades. O desafio das alterações climáticas, por exemplo, é uma preocupação compartilhada e com grande potencial de negócios para os dois países. Controlar as emissões de carbono não significa sacrificar o crescimento econômico. Pelo contrário, enfrentar esse desafio oferece grandes oportunidades para empresas brasileiras e canadenses. E a CCBC está totalmente empenhada em apoiar atividades comerciais a esse respeito. Na área de energias renováveis, já vimos resultados significativos, como o anúncio oficial da instalação de uma fábrica canadense na cidade de Sorocaba para a produção de painéis solares. Um investimento de 2 bilhões de dólares que vai gerar 400 empregos diretos e 1.500 empregos indiretos. Com relação a investimentos, há também um fluxo importante de investimento brasileiro no Canadá. Temos apoiado a internacionalização de empresas brasileiras de diversos setores e um exemplo de destaque é o estabelecimento de um centro de pesquisa do Laboratório Brasileiro Biolab no Canadá. Ainda na área de investimentos, recentemente levamos uma missão da Agência de Desenvolvimento do Governo do Paraná para captar investimentos canadenses para o Estado. Outras áreas onde parcerias e negócios estão sendo desenvolvidos incluem tecnologia da informação, mídias digitais, tecnologias para o mercado financeiro e para o setor aeroespacial.
Inclusive, essa semana, estamos tendo a presença de uma equipe da CCBC no Canadá, em conjunto com uma missão de tecnologia do Softex Recife. Existem também excelentes oportunidades de cooperação no universo de Smart Cities, ou cidades inteligentes, envolvendo conectividade, saúde pública, segurança, sustentabilidade, tratamento de resíduos sólidos, energias renováveis e mobilidade urbana. Todas essas áreas envolvem não só a participação do setor privado, inclusive da CCBC, mas também dos governos em vários níveis, federal, estadual e municipal. Na área de agronegócios, estamos organizando agora a terceira missão de produtores de café brasileiro especial para o Canadá. Seja qual for o setor comercial, a CCBC está aqui para apoiar empresas, indústrias e municípios que Vossas Senhorias representam. Para apoiar os municípios, indústrias e empresas que Vossas Senhorias representam, para que estabeleçam negócios e parcerias com o Canadá. Para encerrar, gostaria de destacar uma área onde ambos os países têm tido um sucesso significativo: a educação. O Canadá é hoje o principal destino de estudantes brasileiros fora do país. O conhecimento é a chave para assegurar um futuro brilhante para aqueles que fizeram o esforço e assumiram os riscos para aproveitar os benefícios de uma experiência no exterior. Essas oportunidades promovem um maior intercâmbio de ideias e tecnologia, contribuindo para que ambos os países sejam mais competitivos e preparados para enfrentar um mundo mais globalizado. Nós acreditamos que o investimento nesses jovens é um investimento no futuro das relações entre Brasil e Canadá. Além de promover os benefícios de estudar no Canadá, o governo canadense, em parceria com a CCBC, tem se preocupado com o futuro desses estudantes após o seu retorno de uma temporada no exterior. Para melhor aproveitar todo o potencial desses jovens, criamos iniciativas para facilitar a sua inserção no mercado de trabalho brasileiro. Oferecemos treinamento e orientação profissional e criamos um banco de talentos que está disponível para empresas brasileiras e canadenses interessadas em contratar esses jovens talentos. A nossa preocupação não é somente mandar estudantes para o exterior, mas sim recebê-los de volta e apoiá-los para que possam se colocar no mercado e aplicar toda a sua experiência e know-how em benefício do desenvolvimento do nosso país. Membros do Congresso e amigos do Canadá, apresentaremos agora um curto vídeo com depoimentos inspiradores de alguns estudantes brasileiros que foram para o Canadá. Obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo de Castro Reis. Obrigado. Oi, hello, bonjour pessoal. Meu nome é João Batista, eu venho da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho da minha experiência aqui no Canadá. Bom, no ano de 2012 eu me mudei para Toronto e lá vivi durante 16 meses pelo programa Ciências Sem Fronteiras, estudando na Universidade de Toronto. Eu pude aprimorar o inglês como uma segunda língua e também desenvolver pesquisas sobre o sistema de saúde brasileiro pela universidade. Eu tenho uma paixão imensa por esse país. Não só uma paixão, mas também um respeito. Eu acho que o Canadá, uma das maiores riquezas dele, é esse respeito pelo multiculturalismo. Isso é um aprendizado que o Canadá ele ensina ao mundo e também ao Brasil. E, finalmente, eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas aqui que aumentem esse intercâmbio entre o Brasil e o Canadá. O Brasil tem muito a oferecer para o Canadá e o Canadá tem muito a oferecer para o Brasil. E eu acho que é isso, gente. Thank you very much, merci beaucoup e muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Meu nome é Lina Donar, eu sou de Belo Horizonte e eu fiz o mestrado em Estudos Internacionais na Universidade de Montreal.
A minha experiência foi simplesmente transformadora. E alguns aspectos que me chamaram mais atenção são universidades conectadas com o mundo, seja com relação às unidades de pesquisa, professores muito internacionalizados que realizam intercâmbios de conhecimento, seja também uma universidade muito aberta. As universidades canadenses e a Universidade de Montreal buscam sempre dialogar e ter acordos bilaterais. E mais, os estudantes brasileiros são muito bem-vindos e muito bem vistos, porque nós brasileiros temos uma formação acadêmica excelente no Brasil. O Brasil é um país muito querido pelo Canadá e as unidades de pesquisa, as universidades se interessam muito em promover um diálogo com o Brasil. Então é isso aí. Obrigada pela atenção de vocês e um abraço. Tchau, tchau. Down in their homes, the forest that once was green was colored black by the skin. Olá, eu sou Antônia Salles, aqui de Fortaleza, no Ceará. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha experiência como estudante no Canadá. Eu estive lá em 2015.1, estudei um semestre de hotelaria, graças a uma bolsa do programa IFCE Internacional. Graças a essa bolsa, como eu falei, eu tive a oportunidade de estudar um semestre na Confederation College, que fica em Thunder Bay, na província de Ontário. O que eu mais gostei é esse aspecto multicultural, um ensino de primeiro mundo, professores muito dedicados. Então, é o que eu mais gostei lá, o que mais me fascinou, além do país em si, né? De tantas pessoas boas. Eu espero voltar novamente. Tá? Obrigada. Vamos passar a palavra para que ocupe a tribuna Cônsul-Geral do Canadá em São Paulo, senhor Stephen Larue. Caros membros do Congresso, caro amigo deputado Squassoni, embaixador, amigos do Canadá. É uma honra para mim estar aqui nessa sessão especial do Congresso para celebrar 150 anos de relação comercial entre os dois países. É minha segunda vez aqui no Brasil como diplomata. Cheguei aqui a primeira vez em 2001, 15 anos atrás. E desde esse tempo fui testemunha de uma relação que hoje é mais ampla e mais profunda. Já falamos da educação. Hoje, Canadá é o destino predileto dos brasileiros que queriam estudar fora do país. Ontem, senhor deputado, estava no Recife para uma sessão celebrando a despedida dos alunos participando no programa Ganhe o Mundo, lá no Recife. Eu encontrei 400 alunos do ensino médio da rede pública que daqui a pouco serão os líderes desses países, sem dúvida. É uma honra para o Canadá de receber esses futuros líderes brasileiros, de recebê-los em nossas escolas, em nossas casas. Nosso primeiro-ministro falou de diversidade e de tolerância. O Canadá aceitou mais de 27 mil refugiados sírios nos últimos 9 meses. O que muitos não sabem é que, depois do Canadá, o Brasil é o segundo maior país nas Américas a receber refugiados sírios. Conforme o Brasil se tornou um destino de imigração cada vez maior, canadenses e brasileiros estão trabalhando em conjunto para melhorar as infraestruturas e as políticas para os imigrantes e os refugiados. Educação, diversidade, tolerância. Somente alguns temas que ilustram nossa relação. Uma relação que vai continuar a se aprofundar, sem dúvida, nos próximos 150 anos. Senhoras e senhores, outra vez, obrigado pela oportunidade. Viva Brasil, viva Canadá.
Vamos passar a palavra para que ocupe a tribuna o senhor embaixador do Canadá, Ricardo Savoni. Excelentíssimo senhor deputado Marcelo Squassoni, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Canadá, excelentíssimo senhor deputado Luiz Carlos Rauli, primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, senhor embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, senhora doutora Glenda Mesaroba, diretora de Cooperação Internacional Institucional do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, senhor Paulo de Castro Reis, diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, estimados parceiros e colegas do corpo diplomático, queridos amigos da Escola Maple Bear, meu colega Stéphane Laroux, cônsul-geral do Canadá em São Paulo, aqui conosco hoje, senhoras e senhores, em nome de todos os canadenses, agradeço a Vossa Excelência, deputado Marcelo Squassoni, e a todos os membros da Câmara dos Deputados pelo reconhecimento do Dia do Canadá. Deputado Squassoni, através de sua liderança como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Canadá, Vossa Excelência me ajudou a compreender como os valores brasileiros e canadenses se espelham um no outro. E mais importante, Vossa Excelência e tantos outros demonstraram o quanto ainda podemos trabalhar juntos na economia, no meio ambiente, promovendo nossos valores ao redor do mundo. Há 2 meses visitei a Pinacoteca do Estado de São Paulo para ver a maravilhosa mostra Paisagem nas Américas, Pinturas da Terra do Fogo ao Ártico. Excelentes curadores de arte do Brasil, Canadá e Estados Unidos coletaram algumas das melhores paisagens históricas de todos os cantos do nosso continente. Entendam, as imagens não foram mostradas por região ou país, mas através do tempo. Imagine a determinação desses primeiros exploradores, não importa se eram portugueses, franceses, espanhóis ou ingleses, seus inspiradores encontros foram similares. Deslumbrados pelas maravilhas naturais, quer se tratasse das cataratas do Iguaçu, das montanhas rochosas, das cataratas do Niágara, do rio Amazonas, da cordilheira dos Andes ou dos Grandes Lagos. Quase ao mesmo tempo, talvez por razões diferentes, porém com igual determinação, aprendemos em toda a América a dominar a difícil natureza através do cultivo e de novos assentamentos. O que me surpreendeu foi como todos os países das Américas passaram por essas mesmas experiências, mas, sobretudo, o Canadá e o Brasil, com territórios incrivelmente grandes, economias de recurso, as experiências surpreendentemente semelhantes que tivemos para integrar a Amazônia e o Ártico a nossas nações e nossas terras, tornando-se intrínsecas à nossa identidade nacional.
Os primeiros exploradores não podiam imaginar quão longe chegaríamos. E como destino, brasileiros e canadenses estão agora se conhecendo cada vez mais e descobrindo o quanto temos em comum. O Canadá é o país de destino mais escolhido por brasileiros que estudam no exterior. Isso está desenvolvendo parcerias, amizades e contatos que conduzirão nossa relação cultural, comercial e acadêmica por décadas. Já vemos essas parcerias darem frutos. Universitários brasileiros que estudaram no Canadá estão trabalhando com empresas canadenses no Brasil e conduzindo acordos comerciais bilaterais. A pesquisa conjunta está crescendo a uma taxa astronômica. Museus e artistas estão colaborando. Nesse momento em que o mundo parece estar cada vez mais dividido, o Canadá e o Brasil devem ser modelos de aceitação, tolerância e diversidade. Precisamos mostrar ao mundo que nossos sucessos vêm do fato de sermos sociedades multiculturais, abertas, que não somente respeitam as diferenças uns dos outros, mas que as celebram. O Brasil e o Canadá são conhecidos no mundo como guardiãos do meio ambiente, de extensas florestas que são os pulmões da Terra. Para ecossistemas únicos e a biodiversidade que é insuperável, nós temos uma grande responsabilidade, especialmente durante estes momentos de dificuldade econômica em todo o mundo. Precisamos colaborar para combater a mudança climática e defender o planeta no cenário mundial. Somos ambos empenhados defensores da paz. Demonstramos com a manutenção da paz conjunta no Haiti o bom trabalho que brasileiros e canadenses podem fazer quando agimos conjuntamente. Para compreender a profundidade do compromisso compartilhado por nossos países, a MINUSTAH foi a primeira vez que canadenses serviram sob o comando de um batalhão que não era da OTAN. Este foi liderado pelo Brasil. Como devem saber, o Canadá está concorrendo a um assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas para o ano de 2022. Estamos contando com o apoio do Brasil. Nesse processo, o legado de manutenção da paz do Canadá estará na vanguarda de nossas prioridades. Neste sentido, a atual liderança do Brasil na Força Provisória das Nações Unidas no Líbano merece nossa máxima admiração e agradecimento. Nossas Forças Armadas estão trabalhando juntas de outras maneiras. Em meu curto tempo aqui no Brasil, vi a expansão da formação conjunta e da cooperação entre nossos militares, defendendo nossos territórios afastados na ética, linguagem, no serviço de comunidades remotas. Estamos em meio à finalização de um acordo bilateral de cooperação de defesa que nos ajude a trabalhar de forma ainda mais estreita. Conto com seu apoio no Congresso para tornar isto uma realidade. Como já ouviram hoje, este é um ano especial porque celebramos os 150 anos das relações comerciais entre o Canadá e o Brasil. Em 1866, a primeira missão comercial do Canadá chegou ao Brasil, parando em Belém, Recife, Salvador e Rio.
Tem sido emocionante analisar as cópias digitalizadas de diários e relatórios daquela época. Devo dizer-lhes que o otimismo desses relatórios é oportuno. Sou perspicaz o suficiente para ver a longo prazo, além das crises atuais, além das manchetes. É absolutamente certo o que esses primeiros empresários canadenses escreveram em seus diários em 1866. Escreveram: o Brasil parece estar especialmente destinado a tornar-se um país rico e próspero. E com certeza temos avançado a passos largos desde aquela primeira viagem. Desde a recessão global em 2009, nosso comércio cresceu cerca de 1/3. Isto equivale a 15 bilhões de reais por ano. E, mesmo em meio à economia difícil do ano passado, as exportações do Brasil para o Canadá cresceram 8%. Nossos empreendedores e empresários confiam uns nos outros. Os brasileiros investiram cumulativamente mais de 50 bilhões no Canadá. Permita-me ressaltar: isso é mais do que o Brasil tem investido em qualquer outro país no mundo. A Air Canada, nossa maior companhia aérea, voa com jatos da Embraer, e nossas cadeias de valor global da indústria aeroespacial nunca foram mais integradas, apesar da expectativa de todos há 20 anos. Quando desembarcaram nas costas do Brasil, a delegação de 1866 não poderia ter imaginado estas conquistas. O que eles tinham em mente era negociar bacalhau por café e madeira por açúcar. Embora os produtos tenham mudado, o objetivo do Canadá permaneceu o mesmo. Somos uma nação que negocia e prova viva de que o comércio abre mercados, faz crescer os negócios e cria empregos de classe média bem remunerados, sem esquecer a riqueza necessária para construir uma rede de segurança social forte. O Brasil conhece bem essa realidade. Na última década, este país tirou da pobreza e levou para a classe média mais 35 milhões de pessoas. Vamos colocar esse número em contexto. Isso equivale a toda a população do Canadá. Uma conquista nunca conseguida por nenhum outro país democrático em um período tão curto. Nossos países sabem que uma economia em crescimento pode aumentar a qualidade de vida para todos. Foi por isso que, durante uma recente reunião em Paris entre a ministra do Comércio Internacional do Canadá e o ministro José Serra, eles se comprometeram a explorar maneiras para impulsionar o comércio entre nossas nações. É aqui que vocês e eu, políticos e diplomatas, precisamos aumentar o nosso nível de ambição. Vivemos em um mundo de cadeias produtivas globais, comércio digital e o intercâmbio de conhecimento e inovação. Nesta mudança crucial na economia mundial, nós não deveríamos preterir pequenas e médias empresas e empresários, mulheres, minorias e comunidades indígenas sob a ótica de modelos econômicos tradicionais. Na nova economia mundial, onde a criatividade e o pensamento inovador são os novos principais recursos do mundo, esta diversidade é uma vantagem que não podemos nos permitir o luxo de não nos aproveitarmos dela.
O Canadá está comprometido com estas novas realidades e oportunidades para um comércio progressivo. E sei que o Brasil está na mesma sintonia. Esta compatibilidade é uma oportunidade que não deveríamos deixar. Espero, posteriormente, que o dia de hoje seja lembrado como o dia em que demos juntos o primeiro passo ao futuro. Amigos, colegas, em poucas semanas, 150 anos após a primeira visita ao Rio de Janeiro, cerca de 600 atletas, além de milhares de turistas canadenses, virão ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, o que certamente será emocionante. Já a excitação e emoção no Canadá em relação ao Brasil. Mas quando o primeiro-ministro se dispôs a gravar e enviar saudações, ele o fez porque vê o potencial entre nossos dois países. Vossas Excelências congressistas são as representantes deste grande povo, desta grande nação. Obrigado pela honra de poder celebrar o Dia do Canadá juntos e vamos avançar nossa agenda. Antes de terminar, gostaria de reconhecer o importante passo que essa sessão solene representa nas relações entre o Canadá e o Brasil. Tenho uma dívida de gratidão com o deputado Squassoni, que, como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Canadá, tem me ajudado a compreender como os valores brasileiros e canadenses são um reflexo estreito entre si. Graças à sua paciência e energia contagiante, juntos desenvolvemos um plano para garantir que a parceria a longo prazo do Canadá neste país continua a ser promissora e ambiciosa. Ele é um verdadeiro amigo brasileiro do Canadá e honro seu trabalho e empenho por esta relação. Em nome de todos os canadenses, apresento esse pequeno reconhecimento de sua liderança. Muito obrigado, deputado Squassoni. Estamos encerrando essa sessão solene, deixando muito claro que, graças ao esforço e à dedicação do embaixador Ricardo Savoni e do cônsul-geral em São Paulo, Stéphane Laroux, as relações entre os parlamentos brasileiro e canadense têm sido renovadas. As relações entre os dois países também, com certeza, têm sido intensificadas. E essa vontade dos dois de se integrarem à comunidade brasileira é que faz com que todos nós estejamos sempre prontos para atendê-los e sempre entusiasmados. Eu tenho certeza absoluta que o presidente da República, nos próximos meses, visitará o Canadá. Eu mesmo, na semana que vem, estarei levando mais uma vez o convite, quem sabe na viagem que ele vai lá aos Estados Unidos, conjuntamente visite o Canadá, para que esses laços sejam estreitados o mais rápido possível. Quero agradecer a presença de todos os embaixadores dos países amigos, agradecer a presença de todos aqui presentes, dos empresários, dos educadores, das crianças que aqui estiveram presentes, e está então encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado a todos, bom dia.